Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta sexta-feira, e tem muita notícia, muita. Então não vamos perder tempo, fechado? De cara eu peço para vocês, como eu sempre faço, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho, hypa esse vídeo. Tudo isso é importante para fazer esse canal continuar crescendo. Ele está musculoso, vem bem, estou rumando a 190. Será que eu chego em 200 mil até o final do ano? Gente, seria um presentaço de Natal que vocês poderiam me dar. Eu sei que devo atingir essa marca porque vocês são parceiros aqui desse canal, desse trabalho, e eu agradeço do fundo do meu coração. Gente, então como eu falei, tem muita notícia. Mercado da bola, quem vai poder jogar, quem não vai poder jogar, situação dos machucados, Neymar, tem muita coisa pra gente falar aqui, mas agora o assunto é sobre a Golcase, tá? Parceira desse canal, a Golcase está com ótimas promoções nesse mês de dezembro, tá? Mas entenda o seguinte, para você poder usar o meu cupom, vocês estão vendo aí, GolSorMoney, vocês só vão poder usar em compras a partir de R$100. Então, por exemplo, se você comprar essas duas capinhas para o celular, elas vão sair algo em torno de R$60, cada uma algo em torno de 30. Então não dá. Então você tem que comprar mais alguma coisa. Então, por exemplo, eu sugiro que você compre a garrafa Fresh. Tá aqui a Fresh. Aqui, ó. A Fresh está saindo a partir de R$180. Tá aqui. A partir de R$180, base de silicone. Outra sugestão minha para vocês. O Copo Life. Tá aqui. Base de silicone também, a partir de R$130. Tá bom? Garrafa Urbana também tá em ótimo preço, R$110. Enfim, gente, tem muita coisa para você comprar e se divertir dentro do site da Golcase, tá? Mas não se esqueçam, o cupom só vai poder ser utilizado em compras a partir de R$100. Agora, uma outra informação importante: o pagamento em 3 vezes sem juros só a partir de compras acima de R$200. Fechado? Gente, vamos lá então. O time que deve jogar domingo contra o Cruzeiro. Lembrando, o Santos ainda precisa de um empate, pelo menos, para se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Em caso de derrota, vai precisar de combinação de resultado de outros jogos para não ser rebaixado. Empatando já está lá. Mas como o Cruzeiro vem com time reserva, o Santos, acho que não só eu penso assim, mas vocês também, só tem o dever de ganhar esse jogo, gente. Tem o dever de ganhar esse jogo. Somando 3 pontos, o Santos já se garante, independentemente de qualquer outro resultado. O Santos já está garantido na Sul-Americana do ano que vem. Já falamos sobre isso aí ontem também. Seria ótimo o Santos voltar a estender seus tentáculos internacionalmente, porque o Santos é um time do mundo e não apenas da cidade de Santos. Como a Belmirolândia quer que seja. A Belmirolândia, os caras são danados. Eles pensam desse tamanho. A mentalidade deles é curtinha. Eles querem que o Santos seja de Santos e nada mais. Mas não vamos deixar isso acontecer, não. Porque o Santos é o que é hoje, porque o Pelé transformou o Santos num time do mundo, e se espalhou pelo mundo inteiro e pelo Brasil inteiro também. Então, ótimo. Se o Santos ganhar esse jogo, ele vai para a Sul-Americana. Ponto. Tá? Mas ele precisa ainda se cuidar em relação à Série A do Campeonato Brasileiro. Não pode perder isso de vista. Não pode. Uma derrota e uma combinação de resultados das outras partidas pode rebaixar o Santos. Então é bom o Santos fazer a parte dele, para não ter que depender dos outros. O time para domingo. Você vai perguntar para mim, Sormani, Brazão, Igor Vinícius e Tiquinho. Como é que eles estão? Pelo que me informei, treinaram muito bem hoje e devem jogar no domingo. Os três. Brazão, Igor Vinícius e o Tiquinho. O Tiquinho era o jogador que o Santos, o departamento médico, né, do Santos, mais tinha cuidados, receios em função da lesão dele no joelho. Tá? Mas ele treinou bem nessa sexta-feira. E praticamente garantiu a sua escalação. Aí vai depender do Vojvoda, claro, no jogo de domingo contra o Cruzeiro. O time para domingo, muito provavelmente, Brazão, Igor Vinícius, Frias, Zé Ivaldo, que foi liberado pelo Cruzeiro. Por quê? Porque o Santos já exerceu a cláusula de compra do jogador, vai pagar $1 milhão de dólares
direitos federativos e econômicos. Federativo ele já tem, né? Pelos direitos econômicos do jogador, ou seja, pelo passe do atleta. Como ele já garantiu isso, o Cruzeiro falou, beleza, ele já é jogador de vocês, não tem problema nenhum. Tá? Então vai jogar. Então ficaria Brazão, Igor Vinícius, Frias, Zé Ivaldo e Souza. Meio campo, os dois volantes, Schmidt e Arão. Aí aquela linha de 3 na frente, Barreal, Neymar e Guilherme. Neymar treinando normalmente, até onde eu pude apurar. Tá beleza, tá ok, vai jogar sem problema. Aliás, já fez todo o sacrifício do mundo, não sacrifício físico, né, mas o sacrifício de evitar cirurgia agora, jogar mais um pouco, fazer infiltração, que não é nada fácil, é muito dolorido, é um processo muito doloroso. E então, já que ele fez tudo isso até agora, vai jogar contra o Cruzeiro. Porque a lesão de menisco do Neymar é uma lesão que não é igual àquela outra. Aquela foi terrível, de LCA, ligamento cruzado anterior. Agora não. Agora é só um problema no menisco, que uma artroscopia, não vai precisar abrir o joelho, vai lá enfiar aqueles caninhos ali, câmera de televisão, vai olhando, vai fazendo a cirurgia olhando pelo computador. Não é nada problemático. Em 30 dias ele volta. 15 dias ele está recuperado e outros 15 para entrar em forma e tá beleza. Entendeu? Então o Neymar joga também. E no lado esquerdo o Guilherme. E lá na frente o Tiquinho muito provavelmente será o titular. Então vamos repetir o time para não ficar muito confuso, porque eu falei tanta coisa enquanto eu escalava o time. Brazão, Igor Vinícius, Frias, Zé Ivaldo e Souza. Schmidt e Arão. Barreal, Neymar e Guilherme. E lá na frente o Tiquinho. Bom, gente, muita gente pergunta o seguinte. Pô, eu até vi uma postagem no X do pessoal que eu sigo, que é o Vila Fantástica. Acho que é isso, Vila Fantástica, acho que é isso. Eles dizendo o seguinte, que o Barreal é ótimo jogador, tem um ótimo repertório, mas se desliga durante o jogo. Faz sentido. Faz sentido. Eu também acho isso. O Barreal às vezes dá uma sumida durante o jogo. Mas ele é ótimo. Tem um ótimo repertório e é o artilheiro do Santos do Campeonato Brasileiro. Tem 9 gols, gente. 9 gols. Atrás dele tem o Neymar com 8. São os dois principais artilheiros do Santos no Campeonato Brasileiro. Então, nessa postagem da Vila Fantástica, os caras falam o seguinte, por que não coloca o Barreal na esquerda e o Robinho Júnior na direita? Gente, é o seguinte, eu também já pedi isso várias vezes, mas a gente não pode fechar os olhos por uma coisa. O Guilherme cresceu muito de produção nessa reta final. Nos 3 últimos jogos do Santos foram importantíssimos. Internacional, Sport e Juventude. 3 assistências nesses 3 jogos, uma por jogo. Ele cresceu demais, gente. Cresceu demais. Não é justo, nesse momento, tirar o Guilherme do time. Ele está rendendo, ele está entregando. E tudo que o Santos precisa nesse momento é de jogador que entregue. E ele está cumprindo o papel dele. Além disso, é um jogador que costuma fazer seus gols. E está mais calejado, tem mais estofo, tem mais experiência do que o Robinho Júnior. Então, nesse momento final, domingo, Vila Belmiro, lotado, festa, torcida pedindo, sabe? Você precisa ter jogador que vá sentir o jogo de outra maneira, ou seja, sentir o jogo para cima, a torcida empurrando, é um jogo importante, estou acostumado com isso. O Robinho ainda não tem essa casca, ainda não tem essa rodagem, então eu acho que nesse momento não é o momento de se colocar o Robinho Júnior, mas concordo com o pessoal do Vila Fantástica de que o Barreal às vezes dá uma sumida, e não deveria, isso preocupa um pouco, mas ele vem sendo um dos destaques do Santos nessa temporada. E outra coisa, gente, o Santos vai comprar o Barreal. Vai comprar o Barreal. O Santos teria que pagar 4 milhões de dólares para o Cincinnati, o time da Major League Soccer, que é o dono dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, é dono do passe do Barreal. Então, quer dizer, vale a pena? Claro que vale. Pelo que o Barreal está entregando, lógico que vale. Aliás, ele deu uma entrevista recentemente, eu não sei onde é que eu vi, dizendo que ele só não ficou no Cruzeiro porque o Fernando Diniz não quis. O Fernando Diniz olhou e falou assim, não, esse jogador não vou contar com ele. Abriu mão e ele veio para o Santos. Ótimo. Graças a Deus. Porque no começo do ano, o Fernando Diniz é o técnico do Cruzeiro. Depois ele sai e entra o Léo Jardim. Então ele não ficou no Cruzeiro por conta do Fernando Diniz. Mas o Santos vai comprar o jogador. Vai pagar 4 milhões de dólares. Vale pagar? Lógico que vale, já falei que sim. Agora, se o Santos não fosse um time mal planejado, um time mal gerido, ele não teria gasto 8 milhões de dólares com 2 zagueiros. O Santos comprou 2 zagueiros, o Frias e o Alex Duarte, que no jogo passado contra o Juventude, nem na delegação estava. 4 milhões de dólares, podia ter pego esse dinheiro e contratava o Barreal. Contratou o Alex Duarte para quê?
Ah, mas aí o Santos precisava de zagueiro. Sim, precisava, eu concordo. Mas você não pode ir para o supermercado sem um planejamento. Você não pode pegar tudo que você vê pela frente e enfiar no carrinho. Depois, na hora que você vai passar no caixa, como é que faz? Você vai fugir, você tem que pagar. Mas como o futebol não funciona assim, você compra, você não tem que passar por um caixa, como você passa no supermercado, você compra, leva, depois você vai ver como é que você paga. O Marcelo Teixeira faz essas bobagens dele e o Santos se endivida cada vez mais. Cada vez mais. A dívida só nesse ano deve chegar a 130 milhões. 130 milhões de reais. No ano passado, bateu 105. Com os 130 desse ano, vai 230. E o ano que vem já prevê mais um prejuízo, mais déficit. E o Santos pode bater em quase meio bilhão em 3 anos de mandato do Marcelo Teixeira, o que é um absurdo. O que é um absurdo. Já falei com vocês, não vou deixar vocês esquecerem disso. Vou sempre estar aqui batendo nessa tecla. A gestão do Marcelo Teixeira foi uma gestão muito ruim, danosa ao Santos. Danosa. E o Santos se endivida cada vez mais exatamente por causa de gestões desse tipo. Essa do Marcelo Teixeira é a pior de todas. É a pior do que a do Rueda, pior do que do Pérez, pior do que do Modesto Roma, pior de todas. Essa é a pior gestão do Santos. É a pior, porque com o Marcelo Teixeira, o Santos rebaixou o feminino e jogou a Série B, não foi culpa dele, é verdade, mas fez a pior campanha na Série B, da história da Série B dos pontos corridos, foi com o Marcelo Teixeira, e agora de volta à Série A, na última rodada, ainda com chance de ser rebaixado. Então, esse é o pior presidente do Santos neste século, disparadamente, é o Marcelo Teixeira. Claro que no começo do século ele foi muito bem, ganhou 2 campeonatos brasileiros, bateu um vice de Libertadores, foi bem. Mas esse momento atual do Marcelo Teixeira, mais o que veio posteriormente aos 2 títulos brasileiros e o vice da Libertadores, foram muito ruins também. Tanto que o Santos se endividou e ele empenhorou a Vila Belmiro. Vocês lembram? Vocês sabem disso. Isso aí tá nada. Você procura na internet, Marcelo Teixeira penhora a Vila Belmiro. Aparece lá. Mas enfim, desviei um pouquinho o assunto, porque eu acho muito necessário a gente falar sobre isso, para que você, torcedor do Santos, não se esqueça disso. E terminando o ano de 2025, vamos trabalhar no sentido de tirar o Marcelo Teixeira da presidência do Santos. Vamos trabalhar. Embora a gente saiba muito bem que o Conselho Deliberativo do Santos come na mão do Marcelo Teixeira, a gente está vendo um movimento lá dentro de ruptura com o Marcelo Teixeira. Tanto que o orçamento, a proposta de orçamento para o ano que vem foi aprovada por apenas 50%. 47% dos que participaram da reunião disseram não e houve 3% de abstenção. Entendeu? Então, a gente nota que há uma ruptura significativa na base de apoio do Marcelo Teixeira dentro do Conselho Deliberativo. Por conta disso, é possível, e eu diria até desejável, que o Santos abra um processo de impeachment em relação ao desempenho, à gestão do Marcelo Teixeira, que tem sido cavernosa. O Santos está mergulhado em dívida, e não tem faturamento para isso. Tá bom? Mas enfim, voltando, deve comprar o Barreal. Beleza, tem que comprar mesmo, porque o moleque é bom, se identificou com o Santos, está acostumado à cidade, enfim, é um cara que está ali, dentro do Santos, com a cabeça do Santos, é um santista. Então, compra. Agora, o problema todo é comprar, pagar 4 milhões de dólares pelo Alex Duarte. O problema todo é pagar 4 milhões de dólares pelo Adonis Frias. O problema todo é pagar 4 milhões e meio de euros pelo Tassiano. E esses caras não têm culpa de nada, gente. Não adianta apontar o dedo pro jogador. O dedo tem que ser apontado pro Marcelo Teixeira. Ele é que fez isso. O Tassiano não foi lá. O Marcelo Teixeira paga um revólver na mão, paga 4 milhões e meio de euros pro Bahia que eu quero jogar no Santos. Ele não fez isso. Nem o Frias e nem o Alex Duarte. Ninguém fez isso. Quem fez isso, da cabeça dele, foi o Marcelo Teixeira. Entendeu? Mas enfim, o Barreal deve ser contratado. Tem uma matéria que saiu hoje no site da ESPN, que está dizendo que o Santos estuda a saída de alguns jogadores para a próxima temporada. E que o principal alvo, estou lendo aqui a matéria é assinada, deixa eu ver aqui, vamos dar crédito, Felipe Silva e Natália Ferrão, tá? Eles estão dizendo que o principal alvo do Santos na próxima janela
é o centroavante Tiquinho Soares. O Santos não quer mais contar com ele, porque... Perdão, gente. Agora engasguei mesmo, não tem nada de gripe que eu já sarei, graças a Deus. O Santos está tentando abrir mão do Tiquinho, porque ele ganha muito. Ganha 1.300.000 por mês. Mas isso quem deu foi o Marcelo Teixeira. O Tiquinho Soares, repito, não meteu uma faca no peito no Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira foi lá e ofereceu, falou, beleza, eu topo. Entendeu? Então, por conta desse alto salário dele e pela falta de desempenho, também o Santos estaria interessado em abrir mão do Tiquinho Soares. Outra coisa, outro jogador mencionado é o Guilherme. O Guilherme, o Tiquinho, eu acho difícil. Vamos falar sobre cada jogador aos pouquinhos. O Guilherme tem propostas de outros times. Pode sair também. Nessa lista de jogadores que o Santos pretende abrir, segundo a ESPN, o site da ESPN, estão também Tassiano, o Basso, zagueiro, o Luizão, zagueiro, e também o Bom Tempo. Isso me assustou. Isso me assustou. Por que o Bom Tempo? E diz que o Santos precisa fazer dinheiro e que necessita vender um jogador para o exterior, e esse jogador é o Sherman. Vamos ver então, caso por caso. Tiquinho Soares, isso que eu falei para vocês, ganha muito, desempenha pouco, performa pouco. Vocês acham que alguém vai pagar, alguém aqui no Brasil contrataria o Tiquinho para pagar 1.300.000 reais por mês? Não, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. O Guilherme é um cara que tem mercado. O Guilherme é um cara que tem mercado. O Santos pode fazer bom negócio com ele, ou apenas financeiro, vendendo, ou envolvendo em troca, o que seria muito interessante. Tassiano, acho difícil, ganha também por volta de 1 milhão de reais por mês. O Santos gastou 4,5 milhões de euros pelo jogador e duvido que alguém vai pagar isso pelo Tassiano. Duvido. João Basso é outro jogador que esse o Santos também gastou uma grana, pegou o transferban lá junto ao Arouca, já parece que já resolveu, e que ganha bem. E ninguém vai pagar um bom dinheiro por ele. Acho difícil. Luizão, um empréstimo, ele é moleque ainda. Eu acho que valeria a pena emprestar. Entendeu? Vale a pena emprestar, ver se aparece algum time interessado nele, botar esse moleque para jogar, para ele ganhar um pouco mais de maturidade, quem sabe no futuro retornar ao Santos e fazer um bom negócio. O André Luiz, que foi campeão brasileiro com o Santos em 2002, a zaga era André e Alex. O André, antes desse título de 2002, ele era horrível, horroroso. A torcida pegava no pé dele direto. Ninguém podia ver o André. Mas aí ele ganha o título de 2002, ele cresce de produção, ele se torna um outro jogador, que amadureceu. Quem sabe isso não possa acontecer com o Luizão também? Quem sabe? O Elano, gente. O Elano. O Renatinho. Eram dois jogadores também que a torcida correu atrás depois de um treino do CT para agredir. O Elano e o Renatinho. Que também eram jogadores que não performavam. E o Santos até então vinha de uma situação difícil. Fila... jogando mal, etc e tal, e aí esses caras ganharam maturidade e o resto é história. O Elano é um dos maiores jogadores deste século do Santos, o Renatinho também, que jogou na Europa, ambos com passagem pela seleção brasileira. O Elano disputou uma Copa do Mundo, que foi a Copa de 2010, era até então o melhor jogador da seleção quando foi covardemente agredido por um jogador numa disputa de bola, acho que foi da Costa do Marfim, se eu não estou enganado, e acabou se lesionando e não jogou mais a Copa. Então, são exemplos que eu estou dando para vocês de jogadores que no primeiro momento não performaram, não jogaram bem, que depois voltaram e jogaram bem. Com o passar do tempo adquiriram experiência, maturidade e passaram a jogar bem. Quem sabe não é o caso desse Luizão, porque eu me lembro dele no Novo Horizontino, era um jogador de qualidade. No Santos foi um desastre, especialmente naquele 6-0 contra o Vasco. E a questão do Bom Tempo, isso me chama a atenção. Por que o Bom Tempo? Por que o Bom Tempo? Por que o Santos, segundo a ESPN, estaria, segundo pessoas ouvidas pela ESPN, entendeu? E por que o Bom Tempo está na lista dos jogadores que o Santos quer abrir mão? Só se for para abrir mão para o exterior e, consequentemente, o Santos fazer grana para poder cobrir os buracos, os rombos dessa péssima administração do Marcelo Teixeira. Só pode ser isso. Porque a gente já viu qualidade no Bom Tempo. E muita qualidade nele. E muita gente, inclusive eu, reclamo porque ele não tem mais oportunidade. A minutagem dele teria que ser muito maior. Porque ele tem qualidade. Então me estranha o nome dele aí. Agora, gente, uma coisa é o Santos querer se livrar. Se livrar, vai, desse jogador. Outra coisa é conseguir. Aquilo que eu falei para vocês. Alguém vai querer o Tiquinho?
Difícil. Alguém vai querer o Tassiano? Difícil. Alguém vai querer o Basso? Difícil. O Luizão, acho que o Santos consegue emprestar. O Guilherme, acho que o Santos consegue emprestar também. E a questão do Sherman. O Santos precisa, segundo pessoas ouvidas pela ESPN, o Peixe também analisou as contas de forma aprofundada e diagnosticou que terá que vender ao menos uma joia da base para gerar caixa. O nome mais cotado é do lateral direito JP Sherman, que foi procurado pelo Porto recentemente. O que eu apurei? Essa informação não procede. Eu apurei isso. Não houve proposta nenhuma do Porto pelo Sherman. Aliás, dizem que o Sherman tem proposta do Chelsea, do Porto, etc. Nunca apareceu. Vocês já perceberam isso? Faz um ano que está pipocando isso. O Chelsea está interessado. O Santos recusou 9 milhões de euros pelo Sherman, proposta do Chelsea. Conversa. Vocês acham que o Santos ia recusar 9 milhões de euros pelo Sherman? O Santos vendeu o Lucas Meirelles por 12. Vocês acham que ele ia recusar 9 milhões de euros pelo Sherman? Mentira. Conversa fiada. Conto da carochinha. Nunca apareceu nada pelo Sherman, até porque ele não joga. Ele não joga. Como é que alguém vai pagar um dinheiro para um jogador que não joga? O Santos teve que ir na metade do ano, na janela, no meio do ano, contratar 2 laterais direitos, porque o Sherman não dava conta do recado. Como é que alguém vem aqui para pagar uma fortuna pelo Sherman? Claro que não vai. Lógico, que esses times europeus, eles têm olheiros, gente que observa, até são ex-jogadores. Por exemplo, o Paulo Sérgio, que jogou no Corinthians, jogou no Bayern de Munique, ele é olheiro do Bayern de Munique. Ele olha, ele faz observações do Bayern. Olha, manda alguém aqui, porque tem um moleque aqui que é bom jogador. Claro que eles fazem isso também, mas eu não acredito que o Sherman vai receber qualquer proposta expressiva. Pode receber uma proposta de um mercado periférico para, sei lá, um time de Portugal, não dá, nem Porto, nem Benfica e nem Sport. Eu não acredito. E, portanto, se a esperança do Santos fazer dinheiro é o Sherman, é bom o Santos começar a pensar em como é que ele vai arrumar, o que ele vai ter que fazer para arrumar dinheiro para cobrir os roubos do Marcelo Teixeira. Entendeu? Pessoal, outra coisa importante também que eu queria conversar com vocês é o seguinte: os jogos do Santos, o Santos foi o time ao lado do Botafogo com mais partidas exibidas na TV aberta. Foram 17 jogos. 16, isso eu vi no Diário do Peixe, tá bom? Tô lendo matéria do Diário do Peixe. 17 jogos, né? Sendo 13 na Globo e 6 na Record. Jogos na televisão aberta, você tem um X que você recebe da televisão. Aí tem um plus, algo mais. Se passou na TV aberta, recebe mais um turu. Se passou no cabo, Sport TV, e no Amazon, recebe um turuzinho a mais. Pelo Premiere, não, você não recebe nada. Então, como o Santos teve 17 dos seus jogos exibidos na Globo, 13 e 6 na Record, ele vai receber uma grana adicional. 12 no Sport TV, também. Então, o Santos vai fechar esse ano com a entrada de algum dinheiro. Agora, o que eu não sei é se o Marcelo Teixeira já não antecipou essa grana. Eu não sei. Pelo que me falaram, e carece de confirmação, é que o Marcelo Teixeira já adiantou tudo o que ele podia. Eu só não sei se ele poderia ter adiantado essas cotas de televisão. Isso eu não sei. Mas tudo que ele podia, ele já adiantou. Inclusive, parte da verba do Campeonato Paulista no ano que vem. O Santos está desesperado. Desesperado por conta da incompetência do Marcelo Teixeira. Então, gente, por que eu estou contando essa história toda aqui para vocês da TV aberta? Isso é fruto do efeito Neymar. Só teve 17 jogos na TV aberta, o time com mais jogos na televisão aberta só apareceu lá, o Santos, por causa do Neymar. Então, o Neymar está sendo importante para o Santos nessa reta final, dentro do campo. Tem feito a diferença. Nos 3 últimos jogos, que colocou a camisa do Santos e entrou em campo, ele fez 5 gols e deu uma assistência. Tem sido importantíssimo nessa arrancada final do Santos. Dentro do campo e fora do campo, ele traz muita coisa para o Santos. E você pode ter certeza, a torcida do Santos está aumentando com a presença do Neymar. A gente vê nas redes sociais, a gente vê no X, no TikTok, no Instagram, o comportamento das crianças, e mesmo transmitidas pela televisão, quando elas veem o Neymar. É uma coisa impressionante. E isso aí, gente, tem muita gente que não torce para ninguém. E que o filho decide torcer para o Santos, o pai não vai falar nada. É claro que o filho de um corintiano, tem um amigo meu que é corintiano,
O Renato, que vai sempre comigo na academia. Tem 3 moleques. O mais novo é fã do Neymar. Mas como ele é corintiano fanático, ele não deixou o moleque virar santista. Mas o moleque é apaixonado pelo Neymar. Mas tem muito pai que não liga. E é aí que o Santos vai capturar novos torcedores. Entendeu? Por causa do Neymar. Por causa do Neymar. Então veja, gente, a importância do Neymar. Ah, mas o Neymar custa muito caro. Repito o que já disse para vocês aqui. O Neymar se paga. O problema todo é que ele não está recebendo porque o Marcelo Teixeira não paga. Entra o dinheiro, ao invés de passar para o Neymar, ele pegou para cobrir o rombo da administração dele. O Neymar se paga. Ele pode renovar esse contrato com o Santos numa boa. Numa boa. Entendeu? E ficou muito claro, gente, nesse final de campeonato. Sem o Neymar, o Santos teria ido para a Série B. Ainda pode ir. Acho muito difícil. Mas se não fosse a presença do Neymar, o Santos, nesse momento, muito provavelmente já estaria na Série B. Tá bom, pessoal? O vídeo foi longo. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa a gente volta aqui. Se não, sábado eu estarei aqui com vocês. Aquele abraço.